Então, passamos a palavra agora ao secretário adjunto de Estado de Fazenda de Minas Gerais, senhor Pedro Meneghetti. Comecei fazendo bagunça aqui. Primeiramente, quero cumprimentar o presidente da mesa, o Ricardo. Quero cumprimentar também os nossos colegas aqui que estão compondo mesa conosco, que é o Dr. Onofre. Dr. Onofre, que fez uma palestra brilhante e que nós ficamos aqui numa situação extremamente delicada agora como debatedor, eu diria a mais delicada, porque vocês esgotaram totalmente o assunto, né? E na realidade farei apenas alguns comentários e depois farei uma palavra institucional do secretário. Então eu vou dividir minha fala aqui em duas partes, de forma bastante breve e rápida. Prometo que não serei cansativo. Mas o Dr. Onofre é uma pessoa que aquilo que ele falou aí, os entraves da administração pública, ele procura praticar. Eu tive a oportunidade de ser... A minha formação era engenharia e depois de velho fui fazer direito, fui fazer pós-graduação em tributário, e o Dr. Onofre foi meu professor numa pós-graduação em tributário na Católica, e a minha defesa lá foi exatamente a relação fisco-contribuinte. Porque a gente muitas vezes se sente amarrado, você não consegue avançar, a norma não deixa, e aí fica muito fácil para o administrador público falar assim: não, mas a lei aqui fala que não pode, então eu não vou fazer. E aí a gente consegue se esconder atrás das normas legais. Claro que nós precisamos respeitá-la, mas a forma de prestar um serviço melhor para o contribuinte, mesmo diante dessas normas. E é isso que o Onofre é um lutador em relação à eficiência, à eficácia do serviço público. E tem vários, eu acho, benefícios com essa filosofia dele já no Estado de Minas Gerais. Poderia citar aqui uns 10. Né? Há 5 anos atrás nós gastávamos 150 dias para abrir uma empresa, passando pela Receita Federal, Estado, município. Hoje nós abrimos uma empresa aqui, passando por todos esses órgãos, com 7 dias úteis, a mais rápida do Brasil. Né? Nós tínhamos há 8 anos atrás, nós tínhamos 4 prestações de serviço através da internet, da automação, que foi citada aqui. Hoje nós temos 65. O contribuinte hoje resolve a maioria dos seus problemas em casa. E quando ele vai na administração fazendária, ele é muito bem recebido e muito bem atendido. Por quê? Porque nós conseguimos avançar muito. Então, Onofre, eu queria aqui apenas registrar na sua fala que aquilo que você falou aqui, na realidade, você coloca em prática e no dia a dia. Eu confesso que quando eu tenho alguns problemas na fazenda, e todo dia dentro, eu gosto muito de trocar ideia com o Dr. Onofre. Por quê? Porque ele acaba sempre buscando uma solução inovadora, às vezes até demais. Às vezes a gente tem que ter cuidado com ele, porque ele avança com força, e eu acho que é assim. E o conhecimento que ele tem, aí fica fácil administrar essa situação. Então eu acho que aquilo que o Dr. Onofre colocou aqui, na realidade, ele tenta praticar. Um outro ponto que ele colocou ainda, que eu acho muito interessante, ele diz assim: o Estado hoje está afogando, o Estado não está dando conta mais de resolver os seus problemas institucionais. É pura verdade. Os estados, hoje você pega os 27 estados, os 26 estados mais um, o Distrito Federal, e hoje eles estão com dificuldade. Todos eles, sem nenhuma exceção. Hoje nós temos uma centralização muito forte de receita do governo federal. Mais de 65% das receitas estão centralizadas no governo federal, 25% nos municípios, os 15% aí 25% nos estados, 15% nos municípios. E quando vai se dar o benefício fiscal, se dá o benefício fiscal nos tributos dos estados. Vamos reduzir o IPI do veículo. Tudo bem, todos nós queremos comprar um carro mais barato.
mas com isso nós perdemos aí 200 milhões de receita. Vamos acabar com a CID, tudo bem, vamos terminar com a CID, mas nós perdemos aí mais de 250 milhões de receitas, e assim por diante. Então os estados hoje não suportam mais os compromissos, e pelo contrário, e tem uma contrapartida, os serviços de responsabilidade dos estados cada dia aumenta mais. Então a conta não fecha, a conta não bate, né? Eu falo isso de forma muito tranquila, de forma técnica, não sou filiado a nenhum partido político, a minha análise aqui é única, exclusivamente técnica. Então essa colocação do Dr. Onofre tem tudo a ver. E tem temas aí que estão sendo discutidos de extrema relevância, e se não for resolvidos, os estados não sairão mais desse buraco que eles se encontram, todos eles sem exceção. Quinta-feira estaremos em Brasília discutindo Fundo de Participação dos Estados, né, que a lei ela foi considerada revogada. Nós temos que o Supremo diz que nós temos uma nova forma de distribuir esse Fundo de Participação dos Estados. Precisamos buscar isso até o final do ano, senão a partir de janeiro não vale mais, ou então pedir para o Supremo dar mais um ano para nós no mesmo modelo antigo, né? Vamos discutir reforma tributária, já foi colocado aqui, quiser essa reforma tributária, se nós não resolvermos isso, se nós não resolvermos a guerra fiscal, um Estado está matando o outro. E se você não conceder o benefício fiscal, você perde a empresa, os empregos e a receita. Então é preciso acabar com essa guerra fiscal. Essa discussão acontecerá em cima de uma proposta do governo federal, do qual nós estamos apoiando, que é a operação interestadual de 4%. Já tem a operação de 4% na importação e os 4% nas operações interestaduais tem o apoio do Estado de Minas Gerais. E é isso que nós vamos levar lá quinta-feira em Brasília. E o outro ponto que esse realmente está destruindo os estados é a dívida dos estados com a União. É um absurdo os estados pagarem IGPDI mais 7,5%. A doutora Isabel está aí concordando, tá? A doutora Isabel, conhecedora do assunto, está aí concordando. Isso é um absurdo. Quer dizer, ninguém, vocês, senhores, podem ir em qualquer banco aí, não existe esse juro mais. E nós pagamos um juro de 7,5% mais IGPDI. Esse ano vai representar 14%. Isso em 60 bilhões de reais. Esse ano nós vamos pagar 4 bilhões e 500 milhões de juros de custo da dívida. Os estados não suportam isso. Os estados não conseguem investir mais em função da questão da dívida, que será discutida também quinta-feira, onde eu estive lá no Ministério da Fazenda, fiz um protocolo lá em Brasília, lá com o ministro Manteiga, levando a posição do Estado de Minas Gerais, que concorda com a troca do indexador de IGPDI mais 7% pelo IPCA. Fizemos esse protocolo ontem em Brasília. Então, apenas fechando esse comentário do Onofre, eu fiz questão de agregar esses 3 assuntos que estão em pauta e serão discutidos. Os senhores estão acompanhando esses 3 assuntos pela imprensa, e que se não resolver esses 3 assuntos, o Estado ele não irá suportar esse sufoco que ele está passando hoje. E interessante que não é o estado A, não é o estado B, são todos os estados que estão passando por isso, todos os estados estão vivenciando. Então foi muito bem colocado, doutor Onofre, essa sua fala. Queria apenas também comentar a fala do doutor Baracho, um sinal extrema e com muita competência. Bom, já conhecemos, já sabemos da sua competência, doutor Baracho, e acho que as ideias que você colocou aí em relação à isonomia, em relação à PEC 186, eu acho que ela tem tudo a ver na forma que você disse, e a forma que você disse também da gente valorizar a melhor gestão, independente de quem está no poder. Quer dizer, a administração pública precisa se preocupar com isso. É preciso haver planejamento de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo,
para que, independente das pessoas que estão no poder, a administração ela continue eficiente. Então, esse tem o nosso total apoio nessa forma que você abordou. Além disso, você também abordou a autonomia da atividade, da automação da atividade administrativa. Eu já citei, no caso específico de Minas Gerais, nós já temos mais de 65 sistemas que o contribuinte pode utilizar, e você também enfatizou o seu centro especial na autonomia da administração tributária, do qual nós concordamos com a sua fala também, e citou até o exemplo na questão do Ministério Público. Hoje nós temos uma parceria muito grande com o Ministério Público. Hoje o Ministério Público, eu diria assim, funciona, a sociedade tem um respeito do Ministério Público. As nossas grandes operações hoje a gente não faz apenas com os servidores da Fazenda, nós fazemos em parceria com a Polícia Militar, com o Ministério Público, com a Polícia Federal. Por quê? Porque realmente precisa de autonomia, precisa de independência. Nós acompanhamos essa semana aqui uma operação da Polícia Federal, entrou lá no gabinete da Presidente da República, chefe da República em São Paulo, e é isso que tem que acontecer. As instituições têm que ser independentes, precisam ser independentes, precisam fiscalizar, precisam ter convênios. O artigo 37, o inciso 22, diz isso. É preciso troca de informações através de convênios entre os entes federal, estadual e municipal. Amanhã estaremos em São Paulo assinando com o Ministério Público Paulista, com a Receita Federal e com o Estado de São Paulo uma parceria, um convênio para trabalhar em conjunto. Por quê? Porque nós temos um monte, a assinatura está marcada para as 10 horas da manhã, lá em São Paulo estaremos lá. Por quê? Porque nós temos um monte de empresas que estão em Minas Gerais, que estão em São Paulo, que estão em outros estados, e elas trabalham de forma que elas têm certeza que nós não somos, que nós não trabalhamos integrados. E precisamos sim ter autonomia e trabalhar integrados. E o artigo 37, inciso 22, nos dá essa possibilidade de trabalhar através de convênios com os outros estados, com a administração pública em geral, com troca de informações, com trocas de dados. Isso é eficiência na administração pública. E aí, voltando apenas no item específico, Dr. Baracho, da PEC 186, apenas fazendo algumas observações, quer dizer, na realidade, além da PEC 186, que pretende acrescentar os incisos 13 e 14 ao artigo 37, nós temos também a PEC 233, que na realidade altera o sistema tributário e dá outras providências. Na realidade, ela propõe a reforma tributária. O autor foi o Poder Executivo, mas foi apresentada uma proposta de emenda aditiva que acrescenta o artigo 147A à Constituição Federal, que na realidade é o mesmo assunto da 186. E também existe a PEC 31. A PEC 31, que ela tramita em apenso à PEC 233, que foi apresentada uma emenda aditiva, na realidade acrescentando à Constituição Federal o artigo 91A. Então, eu estou dizendo isso porque todos esses projetos que estão lá, todas essas PECs, estão sendo acompanhadas. E o que essas PECs querem, no fundo? Na realidade, exatamente a autonomia da administração tributária. E aí que eu concordo com a doutora Cláudia, Maria Cláudia, que ela diz, a professora doutora Maria Cláudia, que ela diz que a gente não tem que se preocupar com essas PECs, e sim nós temos que preocupar com a lei orgânica nacional. Talvez ali que está o grande problema. Como que você vai regulamentar uma PEC, uma lei orgânica nacional, com as diferenças que existem nos estados, nos 27 estados?
aí está o grande problema. Então, eu concordo perfeitamente com a fala dela, na abordagem que ela fez em relação a isso. Talvez essa é a dificuldade para se normatizar, caso seja aprovada essa PEC, essa lei orgânica nacional. E depois disso ainda, você teria, os estados teriam 180 dias, teria meio ano para poder fazer essa regulamentação. Mas eu concordo com ela, a preocupação deve existir na lei orgânica nacional. Bom, eu acho que eram as pequenas observações que eu queria fazer em relação aos comentários dos nossos colegas, e continuando ainda dizendo que eu comecei a falar e quero agradecer Marcos Diniz, presidente Marcos Diniz, essa oportunidade, esse convite de estar aqui, poder conversar com os colegas. 26 anos de carreira, comecei em Montes Claros, vejo aqui pessoas de Montes Claros, fui para Divinópolis, um monte de gente de Divinópolis aqui, fui para Pirapora, Unaí, e aí vejo um monte de colegas que tive a oportunidade de trabalhar juntos aqui, e isso é um prazer estar aqui discutindo esses assuntos de extrema relevância e assunto com pessoas extremamente competentes que estão aqui compondo a mesa, e ontem eu tenho certeza que foi um sucesso também, toda a fala durante todo o dia. Então, para nós aqui, é um prazer poder participar desse debate, rever os colegas, rever as pessoas. Essa é a minha primeira parte da fala, ok? Era em cima desses comentários. Na fala institucional, eu quero aqui justificar a ausência do secretário Colombini. O secretário Colombini estará viajando amanhã também, só que ele está viajando para mais longe, eu estou viajando para mais perto. Amanhã ele está indo para Paris a trabalho, assinar um contrato. O governador está, ontem o governador estava em Washington, hoje ele foi para Nova York, ontem ele assinou um contrato com o Banco Mundial de 350 milhões de dólares. Amanhã ele estará assinando um contrato lá com o Credit Suisse no valor de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. E o Colombini com o vice-governador estarão assinando no dia 3 de dezembro em Paris um contrato de 300 milhões de euros. Para que essa dinheirada toda? Na realidade, essa dinheirada toda é para a gente renegociar a dívida com a CEMIG, uma dívida CRC, que também pagamos um juro, estávamos pagando um juro exorbitante, estávamos pagando IGPDI mais 8,18. Nós conseguimos renegociar com esses bancos, buscamos esses recursos, tivemos desconto na CEMIG de 35% sobre a dívida de 6 bilhões, caiu para 4 bilhões, e vamos pagar um juro de, em média, 4,42%. Vamos pagar metade do que nós pagávamos. Então, por isso, esse esforço todo nessa operação. Esse ano conseguimos passar com essa operação no Tesouro Nacional, conseguimos ir para o Congresso Nacional, para o Senado Nacional, aprovamos no Senado, e estão sendo assinadas essa semana e semana que vem, para poder deixar o Estado numa situação mais confortável em relação às suas vidas. Por isso, justificando a ausência de Colombini. Ele estará viajando amanhã, está se preparando, um monte de documentos que precisa levar, e realmente ele está com o dia totalmente tomado. Mas ele manda o abraço dele, ele manda o reconhecimento do trabalho dos senhores. Eu sempre digo que a porta de entrada do contribuinte é a administração fazendária, e é onde ele tem recebido. E se o aumento da receita do Estado de Minas Gerais é um dos maiores desde 2003, dos maiores do Brasil em percentual, perdemos apenas em 2009 em função da crise internacional, estamos sofrendo esse ano em função da crise europeia. Minas Gerais é o primeiro estado a sofrer. Por quê? Porque temos aí queda nas exportações do minério, e aí tem um efeito dominó em toda a cadeia dentro do estado de Minas Gerais.
mas nós temos uma receita aí que está mantendo o estado de Minas Gerais, e vamos fechar este ano também. Não vamos fechar no vermelho, tivemos que fazer alguns cortes, é claro, é óbvio, o senhor sabe disso, mas vamos fechar bem em função desse crescimento, e que os senhores são totalmente responsáveis por isso. Eu queria deixar aqui esse agradecimento a todos os senhores. Bom, para finalizar, um outro assunto que eu não posso deixar de falar também, os senhores sabem, nós estamos em plenas negociações com o sindicato, tá? Os caras estão sendo representados pelo Dr. Marcos Vinícius e sua equipe. Estamos fechando uma proposta em que estamos retirando os 2 primeiros níveis da carreira dos gestores. Isso é lei, estaremos encaminhando isso para a Assembleia. Estaremos também incorporando a GEP, a conta reserva. Estaremos incorporando a conta reserva. Isso sempre em 3 meses, 1º de maio de 2013, 1º de maio de 2014, 1º de maio de 2015. Estaremos também tendo a GEP do cargo comissionado, e finalmente estaremos diminuindo o fosso, uma grande reivindicação da carreira, da classe, talvez de uma forma que realmente, eu diria, muito radical. Estamos dando igreja. As contas estão sendo feitas. Não vou falar em números e nem em percentual, porque o governador, o secretário, tem que levar para o governador ainda, para que o governador dê a palavra final. Mas eu posso adiantar para vocês que estamos muitos avançados nos estudos, e a qualquer momento o Marcos Vinícius será chamado lá, e ele, mesmo porque o governador está viajando agora, acabei de falar isso para os senhores, o secretário vai viajar amanhã, na semana que vem, a partir de terça-feira, de quarta-feira, os 2 estarão aqui, tanto o secretário quanto o governador. Então, eu não queria deixar de falar também dessa mensagem dos senhores, que isso que eu estou falando aqui, na realidade, já é público, já visto que foi uma autorização do nosso secretário, junto com o Dr. Marcos Vinícius, de se publicar isso que nós estamos falando, mas estou apenas confirmando isso que vocês já estavam sabendo, e dizendo que realmente nós avançamos muito. Tenho certeza que os senhores ficarão contentes com a proposta final. Gente, eram as colocações que eu queria fazer. Mais uma vez, é um prazer, literalmente, estar aqui, e muito obrigado.